Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Apostólica. E eu sou o pastor Valmir Reis. Toda quarta-feira, a partir das 20 horas, nós estamos aqui nessa live de Escola de Discípulos. Escola de Discípulos que tem o patrocínio da Igreja Rema Apostólica. E quero mandar um abraço aí para a turminha da Baixada Santista. Começando ali por Cubatão, onde está a igreja. Nossa igreja fica em Cubatão, na Avenida Martins Fontes, 814. Martins Fontes, 814. Fica entre o bairro 31 de Março e o bairro Vila Nova, Cubatão. Deve ficar Vila Nova na frente, 31 de Março atrás, é aquela avenida que corta ali o 31 de Março. Mandar um abraço também para o povo amigo aqui de Santos. Povo amigo aqui de Santos também aí. Mandar o meu abraço para todo mundo aí, em nome do Senhor Jesus. Mandar um abraço para o povo amigo de São Vicente. São Vicente tem a nossa irmã Magali ali, sempre presente junto conosco, né? Povo amigo de Bertioga, Guarujá, um abraço ali, meu amigo Tili, minha amiga Angélica, aquela família maravilhosa ali, um abraço todo especial para aquela família. Um abraço para o povo amigo de Praia Grande, gente mais do que boa na Praia Grande. Então tá aí, né? Santos, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Bertioga. Aí tem o litoral norte, começa aí em São Sebastião e vai até Ubatuba, passa também por Ilhabela, que é do outro lado, né? Boa noite, Ramos Nascimento, boa noite na paz de Cristo. Boa noite, Ana Magalhães. E meu amigo Adelso Magalhães. Boa noite, meus irmãos queridos, abençoados, né? Então aí, graças a Deus. Jesus é bom, maravilhoso, né? Então tá aí, boa noite para o litoral sul também, né? Começa em Peruíbe, ou seja, começa em Manguanguá e vai até Peruíbe, o litoral sul, né? Aí depois começa o vale ali, Itariri, Pedro Toledo, aí vai lá pro outro lado, Miracatu, Juquiá e assim por diante, até Cajati, até divisa com o Paraná. Deixa aí o meu abraço para os meus irmãos. Boa noite, pastora Renata, paz de Cristo. Boa noite, na paz de Cristo. Boa noite, Meire. Boa noite para sua mãezinha também, Meire. Nossa irmã Leci. Boa noite, irmã Leci, Deus abençoe. Boa noite, meu irmão Zeca, meu amigo, meu parceiro, junto com Oliveira. Meu boa noite aí para todos vocês, na paz do Senhor Jesus. Que bom, né? Que bom, tá todo mundo aí já, graças a Deus. O Adelso está meio triste hoje, né? O peixe apanhou do Vitória, mas é assim mesmo, Adelso, assim mesmo, né? Um dia ganha, outro dia perde e a vida continua. Olha, Zana, boa noite, Zana. Na paz do Senhor Jesus, a Clésia também deve estar aí junto com o nosso irmão Zana, né? Boa noite na paz do Senhor Jesus. Zana e a Clésia estão vivendo a expectativa de ser vovô e vovó. Tá chegando aí o netinho. Ô, Adelso, olha, nós temos que andar de mão dada, porque os nossos tios é uma beleza. O campeonato do Santos é só ganhar no Corinthians. Ganhando o Corinthians, já se sente campeão. Aí vai lá e pede pro Vitória, rapaz. Ô, meu pai do céu. E agora domingo o Corinthians pega o Vitória. Deve apanhar também. Ô, o Coringão é uma beleza. Ganha uma e perde duas.
Rogério, presbítero Rogério. Apareceu o Rogério, Renato, olha. O presbítero Rogério apareceu. Boa noite, Rosa, Pai do Senhor. Rogério, já voltou, Rogério? Ou continua nessa viagem para o Polo Norte? Rogério vai viajar para o Polo Norte. Ei, Rogerão, Rogerão. Só Jesus na casa, né, Rogério? Vamos lá. Hoje nós vamos começar o capítulo 10 de Eclesiastes. Capítulo 10 de Eclesiastes. Capítulo 10. Magali. Acabei de falar de São Vicente e falei em você, Magali. A grande representante de São Vicente. Aleluia. A cidade que quando chove, ela fica seca. São Vicente é uma benção, né? São Vicente é uma cidade abençoada. É um povo abençoado, o povo lá é abençoado. Tenho grandes amigos em São Vicente. Graças a Deus, né? A Baixada Santista inteira aí eu tenho amigo, né? Tenho amigo em tudo quanto é lado. Oh, Jesus amado. Vamos lá. Fico feliz também com o meu irmão. Fiquei sabendo que o seu Iada, né? Saiu do hospital. Que benção, né? O Marquinhos me avisou agora. Estou muito feliz. O seu Iada está internado, já está em casa. Graças a Deus. Ih, Rogério está em Sapucaia, no Rio. Vai desfilar na Sapucaí? Vou contar para a missionária de Leusa, viu? Vou contar para a Fatoca. A Fatoca vai ficar sabendo que o Rogério está desfilando na Sapucaí. Ai, meu pai. Sapucaia, no Rio. Oh, meu Deus. Logo na Sapucaí, Rogério, tu vai estar... Jesus amado. Eu vou contar para a Fatoca. Acabar a live aqui, eu vou ligar para a Fatoca e falar: Fatoca, teu pai tá lá na Sapucaí. Tá sambando na Sapucaí. Ela vai ligar para tu, né? Vai pegar no teu pé. Ai. Tô brincando. É Sapucaia. Sapucaia é uma cidade, né? Cidade, não sei se fica no litoral do Rio de Janeiro. Não sei se é interior do Rio. Né? Eu já ouvi falar nessa cidade. Mas vamos lá, pessoal, capítulo 10 de Eclesiastes. Eclesiastes 10, Eclesiastes 10. Eclesiastes 10. Tu ri, né, Rogério? Tu ri, né? Tu ri. Mas que parece com o Sapucaí, parece, né? Ai. Não fosse Ceazinho aí, né? Perto de Petrópolis. Petrópolis é a cidade mais conhecida, né? Petrópolis. É a cidade... Petrópolis fica na Serra, né? Na Serra do Rio de Janeiro, ali. Pelo que eu entendi, né? Nunca fui para essa região, não. Mas acredito que seja. Vamos lá. Eclesiastes 10. Esse livro de Eclesiastes, esse capítulo de Eclesiastes tem 20 versículos, né? E nós vamos estudar um por um, hein? Estamos estudando um por um. E hoje nós vamos ficar no versículo 1 ao versículo 3. Versículo 1 ao versículo 3. Tá certo? Tá? Mas vamos entrar aqui na introdução, antes de entrar nos versículos, vamos entrar na introdução do livro, né? Lembrando os irmãos que a gente faz um trabalho de facilitação. A gente lê um comentário bíblico, um livro também de um autor, de um teólogo renomado. A gente lê, né? E nós fazemos aqui a facilitação do livro. A gente esmiuça um pouco mais o livro, né? E facilitamos para os irmãos. Então vamos lá. A introdução dentro do texto, dentro do tema, né? O tema do capítulo 10 de Eclesiastes é o sábio e o insensato debaixo do sol. O sábio e o insensato debaixo do sol. Amém? A introdução diz assim: Salomão termina o capítulo 9 tratando do poder da sabedoria.
A sabedoria exemplificada, priorizada e aplicada. Eclesiastes 9:18. E inicia o capítulo 10 mostrando a influência perniciosa da estultícia, alertando-nos a mantermos afastados da tolice. Amém? A vida se desenvolve nesse campo minado, onde caminhamos entre a sabedoria e a insensatez. O que é a estultícia? A estultícia é a estupidez. Essa é a estultícia, né? Estultícia é a estupidez. E o tolo é alguém que se ele não tenha uma grande inteligência, né? Não tem uma grande inteligência, é falto de juízo e não tem bom senso. Esse é o tolo, né? É alguém que falta inteligência, falta juízo e falta bom senso. Esse é o tolo. Mas nós vamos aqui continuar agora tratando de Eclesiastes 3, versículo... 10, 3, desculpa, Eclesiastes 10, 10, né? Nós vamos ver hoje o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. É onde nós vamos estudar, tá bom? Diz assim: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor, né? Quer dizer, a falta da inteligência, do juízo e do bom senso pode perder todo o valor da sabedoria, né? Se o tolo se meter nessa situação, a sabedoria perde o valor, né? Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Todos percebem que ele é tolo, até os que não o conhecem notam a sua falta de juízo. Amém? Como é que percebe que a pessoa é tolo? Porque ela não é muito inteligente, falta inteligência nela, né? É uma pessoa sem juízo, muitas das vezes, tá? É uma pessoa de pouco bom senso ou quase nada de bom senso. Não tem bom senso nenhum. Então esse é o tolo, tá? Esse é o tolo. Então, a partir do princípio desses versículos que nós acabamos de ler, nós vamos tirar 3 lições aqui, tá? Na primeira lição, onde está o primeiro ponto, diz assim: a estultícia põe tudo a perder. Vou repetir: a estultícia põe tudo a perder, tá? O tópico é sobre isso, esse assunto aqui, ó. Cuidado com o efeito deletério da estultícia, né? O efeito prejudicial da estultícia, tá? Da estupidez. Então, quando a estupidez entra no ambiente, a sabedoria sai do outro lado. A sabedoria não permanece, tá? A estultícia põe tudo a perder, né? É como o versículo que eu acabei de ler, né? O versículo 1. E na linguagem de hoje, fala da seguinte maneira. Fala sobre a mosca morta. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? É assim, tem um unguento cheiroso, você bota a mosca morta ali dentro, ela tira todo o cheiro do unguento cheiroso, fica um unguento fedido, tá? Então ela faz perder o cheiro, o cheiro, o bom cheiro, né? E traz o mau cheiro, né? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Quer dizer, onde a estupidez entra, a sabedoria se perde. Vamos lá. O unguento do perfumador é a matéria-prima
para a fabricação do perfume e precisa ser puro e sem qualquer contaminação. Né? Então, o unguento, quando você vai fazer o perfume e você pega o unguento, esse unguento não pode ter nada que prejudique o cheiro do unguento, né? Que vai produzir um bom perfume. Né? Tem que ser puro e sem qualquer contaminação. Mas olha lá, uma mosca que morre bem dentro do unguento, já era, acabou o perfume desse unguento. Vamos lá. Uma mosca morta nele produz fedor, não produz um bom cheiro, produz um mau cheiro. Amém? Quero dar uma boa noite para a irmã Fátima Ângela e uma boa noite para a missionária Edileuza. Boa noite, missionária. Vamos lá. Uma mosca morta nele produz fedor, exala mau cheiro e assim estraga todo o perfume e coloca todo o trabalho do perfumador a perder. Assim é a vida, o testemunho e o trabalho do homem sábio e honroso, que por falta de vigilância cede à tentação e resvala os pés no caminho escorregadio da estutícia. Amém? Tudo que fez e fica maculado. Amém? Bastou uma falha, um erro, bastou uma pisada na bola, tudo que fez de bom se perde. Tá? Se perde. É a mosca do perfume. Né? Tira todo o cheiro gostoso do perfume. Ele põe uma história de sabedoria e honra a perder. Amém? Basta um ato de estutícia para que isso aconteça. William MacDonald diz que um homem que construiu sua reputação pela sabedoria e pela honra pode arruinar tudo isso por um simples passo em falso. Amém? Tá? Basta um tropeço na vida que ele pode arruinar tudo que ele construiu de bom. Isso é uma verdade, né? Eu vejo isso muito em pastor. Né? O pastor começa bem, anda bem, o negócio começa a fluir, prosperar, progredir, né? Parece que ele está indo de vento em popa, aí não vigia, deixa o orgulho tomar conta e aí acaba se perdendo, amém, num erro fatal, né? Aí toda a reputação que ele tem se perde por causa desse erro, se tornou um erro fatal na vida dele. É a mosca no perfume, tá? As pessoas irão relembrar esse único deslize e se esquecer dos anos de íntegro testemunho. É verdade. Tudo que ele fez de bom se perde. Amém? Bastou um erro na vida dele, uma falha na vida dele, para colocar tudo a perder. Isso é muito ingrato, mas é a verdade. Tá? Mike Alton, nessa mesma linha de pensamento, diz que um pequeno erro faz com que o mau cheiro de sua loucura sobrepude a fragrância de sua sabedoria. Basta um erro para que a loucura, né? Para que a loucura possa sobrepujar a fragrância de sua sabedoria. Quer dizer, bastou uma mosquinha no testemunho da pessoa e ela coloca tudo a perder. Amém? Corrobora com esse pensamento Emílio Garofalo ao dizer que a tolice é destrutiva, mesmo em pequenas doses. Não precisa de muita coisa, né? Bastou uma mosquinha para estragar todo o unguento, todo o perfume. Amém? Quer dizer, pequenas doses, não precisa ser uma grande dose para colocar tudo a perder. Philip Ryken diz que a sabedoria é doce, como a fragrância de um perfume. No entanto, basta um pouco de tolice para azedar as coisas, porque ela fede. Aí, ó. Amém? Quer dizer, a tolice vai acabar sobressaindo nas coisas boas que a pessoa fez, né? Ela pode fazer muita coisa boa, não é muita coisa boa, mas bastou uma tolice, bastou uma coisa sem juízo, qualquer coisa que a pessoa fizer sem pensar,
amém? Sem estabelecer o juízo, sem bom senso, amém? De uma forma burra, sem inteligência, já é o suficiente para colocar tudo a perder, né? Basta uma palavra precipitada, uma observação rude, uma decisão apressada, um prazer tolo ou uma explosão de raiva para estragar tudo. É verdade, tá bem? Uma palavra precipitada, mal colocada, mal falada, né? Já põe tudo a perder. Uma observação rude, com rigidez, né? Ser duro demais na hora errada, né? Bater de frente na hora errada, bota tudo a perder. Às vezes uma boa conversa, com tranquilidade, com calma, já resolve, né? Mas, às vezes quer entrar com toda a rigidez, acaba perdendo tudo. Uma decisão apressada, quer dizer, uma decisão sem pensar, né? Não estabeleceu ali uma regra de pensamento, não foi lá e fez as coisas à pressa, né? Um prazer tolo, a minha pessoa sente aquele prazer, aquela vontade de fazer aquilo, e vai e faz, põe aquele prazer em prática, e aquele prazer é uma armadilha, bota tudo a perder, né? Uma explosão de raiva, amém? Às vezes uma situação, uma tentação, amém, que faz a pessoa enlouquecer com a raiva, e ela põe tudo a perder, estraga tudo, tudo. Às vezes está construindo uma coisa boa, bacana, legal, amém? Aí bastou um momento de raiva para botar tudo por terra. O castelo vai todo embora, bota tudo a perder, né? Derek Kidney chega a dizer que é mais fácil produzir fedor do que criar doçura. Já Walter Kaiser Jr. diz que uma mosca morta é nada, mas causa repugnância. É verdade, né? É verdade. Amém? Você está lá com o prato feito, um baita de um arroz, feijão, um baita de um bifão assim, bonitão, estalando, né? Aí você vê uma mosca que pimba, posa no bife. Aí você vai botar todo o bife a perder, porque você não sabe de que aquela mosca pousou antes, de onde ela veio, e você já fica preocupado, com medo, porque ali tem sujeira. Pega aquele bifão bonito, dourado, amém? E bota tudo a perder, joga fora aquele bife por causa da mosquinha que pousou ali, né? Então, amado, é assim mesmo, basta uma situação, às vezes pequena, para botar todo um castelão enorme por terra, por baixo, né? Então a gente precisa vigiar, tomar cuidado, para que não se perca coisas boas da nossa vida, não se perca, né? Por uma atitude errada da nossa parte, mesmo que seja pequena. A gente pode perder tudo, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Boa noite, Beth, boa noite, Ana Rocha. Deus abençoe, um abraço para o Machado também aí, para a Débora também, um abraço, na paz de Cristo. Vamos lá. Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é isso aí. O primeiro ponto é: a estultícia põe tudo a perder. A estultícia põe tudo a perder. Vamos para o segundo ponto. Lembrando que nós estamos no tópico o cuidado com o efeito deletério da estultícia, né? Então, cuidado, a estultícia pode produzir coisas ruins na tua vida. Vamos lá. Segundo ponto. A estultícia faz más escolhas. É o versículo 2. Eu vou ler o versículo 2 numa linguagem mais antiga, diz assim, ó. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Amém? E aqui não é uma questão política, direita e esquerda não. Tá? Não é. Amém? Tá certo? Isso aqui é uma linguagem bíblica que está sendo colocada. Tá? Então o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o do lado esquerdo. Quer dizer, o sábio vai para um lado, o estulto vai para o outro. Vai pelo lado contrário, né? Então são dois lados diferentes. Vamos lá. Na linguagem bíblica, o coração é o centro da afeição, a sede do conhecimento e a fonte dos propósitos da vida. Nas palavras de John McAllister, o coração é a torre de controle de toda a nossa conduta.
é imperativo guardarmos o nosso coração. Salomão adverte, Provérbios 4, 23. Né? Diz assim, numa linguagem antiga. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, se você tem que guardar alguma coisa, bem, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Na linguagem de hoje, é bem isso também, quer ver? Diz assim, Provérbios 4, 23, é até um pouco diferente aqui. Ó. Diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É verdade, amém? Né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, quer dizer, guarda os teus pensamentos. Né? Guarda os teus pensamentos. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, cuidado com o que você pensa. Né? Quer dizer, se você ficar alimentando muito pensamento ruim na tua cabeça, tá? Uma hora você vai acabar colocando em prática esse pensamento. Uma hora esse pensamento vai ser formado na prática, no teu comportamento. Então, vigia com o que você pensa. Tome cuidado. Amém? A gente precisa aprender a cancelar pensamentos ruins, pensamentos que não edificam, pensamentos que podem produzir um mau testemunho, pensamentos que podem produzir aí algo que vai bater de frente com Deus, vai bater de frente com aquilo que Deus pensa. Então, tome muito cuidado com o que você pensa. Tá? Então, Provérbios 4, 23, nós acabamos de ler. Davi tomou uma decisão. Qual a decisão que ele tomou? Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11, diz assim, aqui ó, na linguagem antiga, ele fala o seguinte, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Na linguagem moderna, diz assim, ó, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quer dizer, está igual à antiga, né? Tá, então eu pego a palavra, eu guardo aqui dentro, amém? Eu faço do meu coração um lugar onde eu vou, um reservatório da palavra de Deus. Guarda a tua palavra no meu coração. Tá? Se eu tiver nesse reservatório a palavra de Deus, o que a palavra de Deus vai fazer? Ela vai fazer, amém, uma proteção contra o pecado. A palavra de Deus não vai deixar eu pecar. Por quê? Porque eu vou estar guardado pela palavra. Então, amém? Como é bom você fazer no teu coração um reservatório da palavra de Deus. Então, o maior número possível de versículos que você puder gravar, meditar, é melhor para a tua vida espiritual, melhor para a tua comunhão com Deus. Né? O coração do sábio se inclina para o que é certo, enquanto o coração do tolo para o que é errado. Quando Salomão usa os vocábulos direito e esquerda, não está se referindo à ideologia política. Nas palavras de John McAllister, Salomão não está revelando aqui o alinhamento político dos sábios deste mundo segundo o espectro ideológico. Não tem nada de política nem de ideologia. Tá? É uma força de linguagem bíblica. A ênfase de Salomão neste versículo é que em toda a escritura o lado direito é o lado da força, do poder, da honra e da verdade. Ao passo que o lado esquerdo é o lado da fraqueza, da desonra e da mentira. Amém? Hayek diz que a mão direita era associada à força, que salva, apoia e protege. A mão direita era usada para abençoar. Como quando Jacó cruzou seus braços para colocar sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e assim lhe dar a bênção maior. Você pode conferir lá em Gênesis 48, 13 ao 20 e Provérbios 3, 16. A mão direita era associada também à autoridade, razão pela qual Jesus está sentado à direita do Pai. Amém? Isso fala também de autoridade.
No juízo final, as ovelhas estarão à direita, mas os cabritos ficarão à esquerda. Você pode conferir em Mateus 25, 31 a 33. Michael Elton ainda diz que a destreza dos israelitas levou-os, sem dúvidas, a associar a esquerda com desgraça e com desajeitada incompetência. Você pode conferir em Juízes 3,15 e Juízes 20,16. Harper, nessa mesma linha de pensamento, escreve: a mão direita se refere à luz e à retidão, enquanto a esquerda representa a escuridão e o erro. Amém? Então está aí a explicação da direita e da esquerda. Tá? Não é nenhum espectro político. Tá certo? O coração do sábio inclina-se para o que é certo. O coração do tolo para o que é errado e estulto. O que é uma pessoa tola? Salomão, em Eclesiastes, diz que o indivíduo tolo é preguiçoso, mal-humorado, moralmente cego, não ensinável. Sua vida não agrada a Deus, pois não sabe se orientar. Concordo, porém, com Philip Ryken quando diz que um tolo, no sentido bíblico, não é necessariamente alguém com pouca inteligência. A tolice nem sempre se manifesta no índice baixo de QI. O termo se refere antes a alguém que não tem o apropriado temor a Deus e, portanto, tende a seguir a direção errada da vida. O tolo é caracterizado por uma desobediência impulsiva, uma arrogância egoísta e um desrespeito irrefletido pela santidade de Deus. Quer dizer, o tolo anda, amém, para contrariar a Deus. Falta temor no seu coração em relação a Deus. Tá? Então, acho interessante, né, esses versículos que foram colocados aqui. Eu vou até compartilhar com vocês aqui. Eclesiastes 4, 5. Vamos dar uma olhada lá. Em Eclesiastes 4, 5, diz assim: dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Amém? Tá? Quer dizer, é um preguiçoso. O tolo é aquele que é preguiçoso. Tá certo? 7,9. Eclesiastes 7,9. Controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio, né? Quer dizer, é uma pessoa mal-humorada, né? Tem o gênio forte, alimenta o ódio com facilidade e assim por diante, né? Então, preguiçoso, mal-humorado, moralmente cego, 2,14 de Eclesiastes. Vamos lá. 2,14 diz assim: os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece também com os tolos. Só que um enxerga e o outro não consegue enxergar, que anda na escuridão, né? Tá? Então, moralmente cego. Amém? 9,17. Eclesiastes 9,17. Diz assim: é melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. Amém? Não adianta gritar, amém? Gritar se o que sai da boca da pessoa é tolice, né? Então, como é bom ouvir palavras calmas de uma pessoa sábia. Falar com calma, com tranquilidade, né? Isso é muito importante. Inclusive, nós estudamos, né, na última aula sobre isso. O capítulo 10, versículo 2, né? Sua vida não agrada a Deus, pois não sabe se orientar. É o capítulo 10, versículo 2. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo. Mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Quer dizer, ele vai andar, amém, contrário ao que Deus manda, ao que Deus quer. Ele vai andar de maneira errada. Amém? Então tá aí o segundo ponto. Tá? Então vou repetir aqui. O primeiro ponto,
nós aprendemos que a estultícia põe tudo a perder. Segundo ponto, a estultícia faz más escolhas, né? E o terceiro ponto, a estultícia é espalhafatosa. A estultícia é espalhafatosa. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe um entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. É o versículo 3 do capítulo 10 de Eclesiastes. O tolo é desprovido de compreensão, mas aos seus próprios olhos é o mestre da sabedoria. Ele se acha, né, que ele é cheio de sabedoria, né, mas ele não tem compreensão, porque ele não busca a direção de Deus. Ele é desprovido de compreensão. Quando fica em silêncio, paira a dúvida sobre sua tolice. Porém, quando abre a boca, a todos fica evidente sua estultícia. Amém? É só ele abrir a boca que já se percebe que ele é tolo, né? O tolo é tagarela, não para de falar. Sua loquacidade só potencializa sua tolice. Sua loquacidade só potencializa sua tolice. Ele fala demais e pensa de menos. Fala demais e pensa de menos. Quantas pessoas que falam um bocado, né? Fala sem pensar. Amém? É totalmente sem sabedoria. Nas palavras de Philip Ryken, os tolos costumam acreditar que apenas eles são sábios e que todos os outros são tolos, quando na verdade é ao contrário, né? Ele é o único tolo. Vamos lá. Salomão, referindo-se ao tolo, em Eclesiastes, diz que ele ama canções turbulentas. Canções turbulentas, canções que não trazem entendimento nenhum. Esse é o tolo. O riso barulhento, amém, é preguiçoso, falador, irascível, averso ao aconselhamento, moralmente cego, tem uma doença mortal no coração e está sob a desaprovação de Deus. Amém? Você pode conferir Eclesiastes 7, versículo 5, versículo 6, Eclesiastes 4, versículo 5, Eclesiastes 5, versículo 3, Eclesiastes 10, versículo 12, Eclesiastes 7, versículo 9, Eclesiastes 9, versículo 17, Eclesiastes 2, versículo 14, Eclesiastes 10, versículo 2, Eclesiastes 5, versículo 4, Eclesiastes 5, versículo 1 e Eclesiastes 4, versículo 13. Amém? Pode ser encontrado em qualquer camada da sociedade, até mesmo no templo ou no trono. Amém? Aleluia. A estultice se espalha para todo lugar. Amém? Está em todo o ambiente. Né? Está em todo o ambiente. Está aqui os versículos, né? Vocês querem conferir comigo? Dá tempo? Deixa eu ver. Ah, dá tempo. Aí tem 5 minutos ainda. Vamos lá. Eclesiastes 7, versículo 5. Diz assim. 7, 5 diz assim. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Canções turbulentas. Vamos lá. 5, o 6 agora. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Oh, meu pai. Estala, mas não produz nada. Vamos lá. Eclesiastes 4, versículo 5. Eu acho que já lemos já, né? Que ele é preguiçoso. Eclesiastes 5, 3. Eclesiastes 5, 3. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolice dirá. Quer dizer, é não falar muito que sai as tolices, né? Amém? Saem as coisas erradas da nossa boca. Tem que tomar cuidado, né? Eclesiastes 10, 13. Eclesiastes 10, 13. Diz assim. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. Olha aí, ó.
O homem começa falando tolice, ele começa dizendo tolice e acaba falando coisas absurdas e más. Ele é muito falador. Aí o versículo 12 diz assim, né? Quem é sábio recebe elogio pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Pelas suas próprias palavras. Eclesiastes 7:9. 7:9 diz assim: controle sempre o seu gênio, é tolice alimentar o ódio. É verdade, tolice alimentar o ódio. Ficar alimentando ódio, você vai se dar mal, né? Então tome cuidado com o ódio. Amém? Não seja estúpido ao ponto de alimentar o ódio. Vamos lá, mais um versículo. 9:17. Eclesiastes 9:17. Diz assim: com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para derrubar suas muralhas. Amém? Olha, havia uma pequena cidade onde morava pouca gente. Com o seu exército, um rei poderoso atacou a cidade, construiu rampas de ataque em redor dela e se preparou para destruir as suas muralhas. O 9:17. O 18. Peraí. 9:17. Acho que eu li o errado. 9:17 diz assim, olha. É melhor ouvir as palavras calmas de uma pessoa sábia do que os gritos de um líder numa reunião de tolos. Não é o gritar que vai fazer a diferença, né? O 7:9 é o irascível, né? O 2:14, Eclesiastes 2:14. 2:14 diz assim: os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios acontece também com os tolos. Esse versículo nós já tínhamos lido, né? Eclesiastes 10:2. Já acabamos de ler também. O 9:17 lemos, o 10:2, o 5:4, né? O 5:1, Eclesiastes 5:1, diz assim: tenha cuidado quando for ao templo, não ofereça seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Quer dizer, os tolos, eles fazem as coisas sem entendimento, né? Até mesmo no templo pode encontrar o tolo, né? E o 4:13 diz que nós vamos encontrar tolo até no trono. O moço pobre, mas sábio, vale mais do que o rei velho e sem juízo, que já não aceita conselhos. Amém? Até no trono pode se encontrar o tolo. A estultícia é espalhafatosa, né? O tolo é desprovido de compreensão, mas a seus próprios olhos é o mestre da sabedoria. Ele pensa que é, mas não é. Esse é o tolo. Amém? O tolo, ele é uma pessoa, amém, desprovida de entendimento. Tá? Ele é estúpido. Ele age com estupidez. Então tem que tomar cuidado com o tolo, né? Muito cuidado com a pessoa tola. A gente está sempre em volta com uma pessoa tola. Essa aqui é a verdade. Tá certo? Então, tá aí os 3 pontos que nós estudamos do tópico cuidado com o efeito deletério da estultícia, né? A estultícia põe tudo a perder. A estultícia faz más escolhas. A pessoa que vai, né, agir com estupidez, ela não vai saber decidir, não vai saber escolher. E a estultícia é espalhafatosa, está em todo lugar. Bem? Em todo lugar você encontra alguém que vai agir com estultícia, né, com estupidez. Todo lugar tem a pessoa estúpida. Amém? Pessoa estúpida às vezes machuca, fere, porque ela age com estupidez. Então vigia, toma cuidado, né? Tome cuidado com a pessoa estúpida, que é o estulto. Estulto é a pessoa estúpida,
tá? E tome cuidado com o tolo, amém? Tá? Porque o tolo é uma pessoa complicada de lidar com ele, tá? Ele é uma pessoa muito complicada de lidar com ele, porque ele não pensa muito, amém? Geralmente não tem juízo, tá? E não queira bom senso, tá? Não queira que ele tenha bom senso, porque isso ele não tem. Bom senso ele não tem. Tá certo? Então tá aí o primeiro tópico do capítulo 10. Já estudamos o versículo 1, 2 e 3. Semana que vem a gente começa no versículo 4 e vai até o versículo 7. Cuidado com o governo insensato. Cuidado com o governo insensato. Amém? Será que nós estamos sendo governados, amém, por pessoas insensatas? Precisamos orar mais pelo nosso governo. Esse governo aí está totalmente perdido, totalmente sempre se perdendo. Tá? E o ano que vem vai ser um ano muito difícil, muito duro, viu? Mas não vai ser um ano fácil, não. Amém? Pessoal, foi muito bom estar com vocês. A pastora Renata vai fazer uma oração. Amém. Eu quero que você ore pela missionária de Leusa, não esquece da Leusa, Senhor, dê saúde. né? Para que a Leusa se recupere logo. Isso. Amém? Ela faz falta, né? Que o presbítero Rogério também volte logo para ficar ao lado da sua amada, né? Porque a Leusa já não aguenta mais ficar com a cachorrinha, né? Amém? Ela está sentindo falta do seu amado. Ela está do lado da amada dela, que é aquela cachorrinha dela, né? Amém? Mas o que ela queria mesmo era ficar do lado do seu amado. Apesar que a cachorrinha da Leusa é muito companheira dela, né? Essa não falha. O marido está sempre viajando, mas a cachorrinha está sempre junto. Amém? Estimas melhora, Leusa. Pastora Renata vai orar por você agora, viu? Ela vai orar por você. Então, ora aí, pastora Renata. Vamos, então. Oremos, né, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este estudo, Pai querido. Te louvamos também pela vida dos irmãos que participaram desta live também. Que o Senhor continue derramando as tuas ricas bênçãos. Que o Senhor continue nos guardando, nos fortalecendo, nos guiando, Senhor, nos conduzindo, Pai querido, para aquele glorioso dia. O dia do arrebatamento, Senhor, que nós possamos estar preparados, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós. Abençoa também a missionária de Leusa, Senhor, que teve ali aquele acidente ali no seu pé. Que o Senhor venha curar, Pai querido, cicatrizar, Senhor Jesus, aquele pé, Senhor. Repreende, Deus querido, todo mal, Senhor. Não deixa, Deus amado, que a Leusa venha sofrer nenhum dano, Senhor. Mas que o Senhor possa cicatrizar, Pai querido, que o Senhor possa amenizar essa dor, Pai. Tem misericórdia da missionária de Leusa, guarda a vida dela, Senhor, te louvamos pelo livramento, Pai, que poderia ter sido algo pior, mas o Senhor aguardou também, Senhor. Abençoa o Rogério, o presbítero Rogério que se encontra ali naquela viagem, guarda a vida dele, que ele possa, Deus amado, também retornar, Senhor, bem também, Senhor, guarda a vida do Rogério. Toma nas tuas mãos, Senhor Jesus, aqueles irmãos que precisam de oração, Senhor. Fortaleça a vida de cada um, guarda a vida dos irmãos. Guarda também as nossas vidas, Senhor, dirige os nossos passos. Que o Senhor nos dê, Pai amado, a direção, Senhor, para realizar aquilo que o Senhor quer que nós realizemos. Continua conosco, Senhor. Nos dê uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. Abençoa aí, Jesus, a missionária de Leusa. E o Rogério volte logo, né? Olha, ele colocou aqui, mais uns 20 dias estou retornando. Glória a Deus. Vai ficando 20 dias longe da sua mulher, amém? Que ela vai ressuscitar aquele cachorrinho que ficava com ela, amém? Né? Quando era aquele cachorrinho, lembra do cachorrinho que ficava com ela? Ele vai ressuscitar, hein, Rogério? Fica longe da Leusa, que a Leusa vai ressuscitar aquele cachorrinho. Quando tu chegar em casa, tu vai ver só, a cachorra vai colocar tu para correr, amém? Tá? E o cachorrinho ressuscitado vai partir para cima de ti, tu vai ver só.
Fica demorando muito aí. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Que Jesus derrame. Scooby, é o Scooby. Vamos ressuscitar o Scooby, Leusa, para morder o Rogério. Quando o Rogério chegar, o Scooby partir para cima dele. Só Jesus mesmo. Vambora, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Quarta-feira estamos de volta. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. 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 Fica vacilando para tu ver. Fica vacilando, viu? Amém? Vai se levantar contra ti o Scooby e a cachorra para te pegar. Tu vai ver só. 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Até quarta-feira. E amanhã aqui, hein? Amanhã a nossa célula presencial. A nossa escola de discípulos presencial. Deus abençoe, meus irmãos. Aí, Adelso, você está homenageando o time que ganhou do Santos, né? Vitória! Tchau, pessoal.